Louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos lendo o livro de Coríntios, estou dando sequência à abordagem que eu vinha fazendo durante meu período na madrugada e dando sequência aqui. Por isso que já estamos no capítulo 12 de 1 de Coríntios. E hoje eu vou abordar até o versículo de número 11. Tendo em vista que esse capítulo 12 de 1 de Coríntios, ele tem 31 versículos. Supostamente existe uma mudança de conteúdo. Eu digo supostamente porque não há. Porém, os 12 primeiros versículos, os 11 primeiros versículos, aliás, se refere aos dons espirituais, propriamente dito, os dons do Espírito Santo. E eu quero tratar desses dons, dessas manifestações de Deus para a edificação da igreja, para o bom andamento, para a homeostase espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja. Lembrando que precisamos fazer sempre uma separação, uma decantação de denominação e igreja. A gente se habituou a estar chamando tudo de igreja, mas é importante entender que a igreja está contida nas denominações e não as denominações na igreja. Explicando melhor, a igreja somos nós. Então, eu estou dentro de uma denominação, você está dentro de outra denominação, você está dentro de outra denominação, porque eu estou no Instagram, estou no Facebook e estou no YouTube. Estou pela M890, estou pelo aplicativo. Então, nós estamos dentro dessas plataformas. Digamos que as denominações sejam estas plataformas. Então, você faz parte. Eu tenho aqui irmãos da igreja, da denominação Palavra de Deus, Pastor Moisés. Eu tenho aqui ouvintes que interagem comigo constante, da Missão Sete Glória, presbítero Gilson, pastor presidente João, vice-presidente João Filho. Eu tenho aqui a Igreja Evangélica Cristã Unidos por um Propósito, a denominação, pastor William. Tenho outras denominações aqui de outros colegas, não é? Então, a igreja somos nós dentro dessas denominações, entende? Por isso que eu estou falando que até aqui a irmã Cláudia Rejane, do Templo do Corpo de Cristo, tem o Édipo, da Assembleia de Deus de Abreu Lima, né? Então tem irmãos de diversas denominações. De onde que você é, Isabel Cavalcante? E você, Vânia? De qual denominação? E você, Lúcio Garcia? E você, Pedro? Quem puder, responde aí, não é? Zilma, vai depois dizendo para mim. Então, para ninguém ficar de fora, né? Prestigiar a todos, a todos possivelmente. Então, vocês estão em denominações diferentes. A igreja está contida nas denominações. Mas é bom separar. Não é? O Evânia é da Assembleia de Deus, Recife. Obrigado, meu querido. Então, é importante separar denominação de igreja. A igreja somos nós. E como Jesus disse a Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja é um composto.
de seres humanos, de carne e osso, pessoas falhas, mas também pessoas com virtudes. E é por sermos igreja, é por estarmos unidos a Jesus, que o adversário não tem vez e voz em nossa vida. É necessário você estar unido a Jesus para que o mal não lhe atinja. A seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia, nem a peste que anda na escuridão. É importante você estar unido a Cristo, é necessário você estar à sombra do Onipotente, é necessário você estar no esconderijo do Altíssimo, para que 1000 caia ao seu lado, 10.000 caia à sua direita e você não seja atingido. E essa união a Cristo se dá pela sujeição a Ele, conforme está escrito em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 24, nessa tipologia do relacionamento citado pelo apóstolo no versículo 24 de Efésios 5. Pois bem, a igreja, ela é cosmológica, ela não é a mundial do poder de Deus, mas ela é mundial. Ela não é a universal do reino de Deus, mas ela é universal. Ela não é a católica romana, mas ela é católica. A igreja transcende a 4 paredes. Há um teto, há um piso. A igreja, ela transcende o espaço geográfico, conforme diz no capítulo 12 de Coríntios, a igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele se importa que nós sigamos bem. O Senhor se importa que nós tenhamos uma qualidade de vida em todos os sentidos e aspectos. Qualidade de vida física, qualidade de vida sociável, qualidade de vida espiritual, e é essa holisticidade que nos faz perceber que o Senhor se importa que tenhamos qualidade existencial, porque aí abrange, né, todos os aspectos, o biológico, que é o físico, o biológico, o físico, né, o social, psicológico, emocional e o espiritual. Para isso, ele está em constante movimento, em nosso benefício. Irmãos, a gente fala, eu particularmente tenho falado que as atenções de Deus estão voltadas para nós. A gente percebe uma predisposição do divino em nos ouvir e nos acudir. Observe, a palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei. A palavra de Deus diz dessa disposição do Senhor. Não é? Buscar-me-eis e me achareis. Louvado seja Deus. E outras expressões que a gente percebe a disposição de Deus em nos acudir. Só que não é só quando a gente clama. As atenções de Deus estão voltadas para nós constantemente. Eu quero dizer para você que está me ouvindo e me assistindo agora, que Deus está te vendo, está trabalhando em teu favor,
Você pode até não estar se apercebendo, mas como diz a poetisa, quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Aleluia. Aleluia. E está trabalhando, está atuando e está se manifestando em teu benefício nesta manhã, nesta hora. Diga-se de passagem, todo o tempo, Deus está nesse movimento. Em todo o tempo, Deus está nesse movimento. Para que nós, irmãos, vivamos bem. Para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos paz. Deus está ocupado sempre em nosso bem-estar. Ah, como era bom se nós nos envolvêssemos tanto com Deus, quanto Ele se envolve em nosso favor. O tanto quanto Ele se ocupa em nosso favor. Você acabou de acordar, você estava dormindo, Deus estava trabalhando por ti. Você estava acordado, está acordado, Deus está trabalhando por você. Ele não para. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aleluia. Oh, como isso alegra o meu coração, em saber que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Está pelejando as nossas pelejas, está guerreando as nossas guerras. Está, sabe, amados, sempre numa articulação extraordinária para que nós estejamos bem. A Bíblia diz que o pensamento de Deus acerca de nós é pensamento de paz. Aleluia. E quando eu me refiro ao bom andamento da igreja, não estou falando, claro, de nós como indivíduos, estou falando de nós como coletividade, porque a igreja fala de ajuntamento, a igreja fala de coletividade, a igreja fala de um misto de membros formando um só corpo, não é? Como o nosso corpo tem muitos membros, é a referência que Paulo usa no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Assim é a igreja. Eu acabei de dizer que é um aglomerado, um ajuntamento de pessoas, seres humanos. E há uma dedicação do Senhor para que nós, conforme Efésios 6, Efésios 4, aliás, Efésios 4, verso 11, que é o movimento de Deus, né? Por isso que ele constituiu pastores, evangelistas, doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em amor e crescimento naquele que é a cabeça, Cristo. O Senhor está sempre trabalhando nisso. Aí ele constituiu pessoas que ele dá a estabilidade, mas há também um operar direto dele. E este operar direto de Deus é na manifestação dos dons. É Deus. E eu glorifico ao Senhor porque, mais uma vez, Ele me dá subsídio para que eu defenda o moneteísmo. O moneteísmo, não é moneteísmo. Monei que eu falo é esse mercado, né? Essa mercadologia da fé, esse capitalismo religioso, né? Eu digo que a fé hoje tem sido o money
Money teísta, money, dinheiro em inglês. Mas não é isso, é monoteísmo, a palavra que eu quis dizer. Se eu ter me dado mais argumento para defender o monoteísmo, aí eu misturando a língua, tá vendo? O monoteísmo, a unidade de Deus. Porque só existe um Deus, não existe vários deuses. A fé cristã, ela é monoteísta, tá? Porque eu estou falando sempre de monoteísta, né? Eu já expliquei. Mas a fé, ela é monoteísta, é a crença em um só Deus. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um só Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Deus que a gente se refere é o Pai, que é a essência. Jesus é a Deus em forma humana, e o Espírito Santo é Deus operando. A terminologia santo é porque é Deus nos aproximando dele, operando em nós, nos aproximando dele, fazendo com que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Jesus disse que o Espírito viria, o Santo, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo já está operando para glorificar Jesus. Por isso que não é, biblicamente a gente não aprende que é para dar glória ao Espírito Santo, não é para dar glória a Jesus. E quem nos move a dar glória a Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para exaltar Jesus. Digamos que o Espírito Santo é Deus operando nos bastidores em função dele mesmo. Essa foi boa, senhor, eu gostei. O Espírito Santo é Deus operando nos bastidores em função dele mesmo. Porque o Espírito Santo veio para nos guiar na verdade. E o Senhor é a verdade. Jeremias 10:10. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E por isso que a sua terminologia predominante é santo. E ele faz isso desde quando o homem pecou. Porque ele também é chamado do Espírito de Cristo, Espírito da glória, Espírito de Deus, Paráclito divino. Ele tem vários nomes, mas é o mesmo ser, é a mesma essência. Como os nomes de Deus do Velho Testamento: Jireh, Rafá, Elohim, Elion, Sabaoth, Tzidkenu, Miskadinsky, Shalom, Adonai, El Shaddai. Mas não era diversos deuses operando, era o único e verdadeiro Deus operando de diversas maneiras no meio do povo de Israel. Como aqui está escrito, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Estamos falando da mesma pessoa. Lembrando que Deus não é nome próprio. Deus é um título de grandeza. E eu até sugiro às pessoas que quando forem digitar o nome de Deus no Zap, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai lá naquela tecla Caps Lock do teclado, né? É aquele triângulozinho para cima, é a setinha que tem para cima no teclado. Clica nela, quando for escrever o nome do Deus, cujos céus manifestam a sua glória e o firmamento, a obra de suas mãos. Se referir a esse Deus é com D maiúsculo. Amém? Louvado seja Deus. Porque tem gente que, glória a Deus, aí bota Deus com letra minúscula. Aí não é certo. Bota Deus com D maiúsculo, tá? Se estiver se referindo a este Deus que eu mencionei, Jesus Cristo. Se estiver se referindo a este Deus que eu mencionei, aquele cujos céus manifesta a sua glória e o firmamento a obra das suas mãos. Esse deve ser escrito com D maiúsculo. Então Deus se manifesta, Deus opera de diversas maneiras. O grande problema que estava acontecendo em Coríntios era uma igreja abençoada, mas também era uma igreja do tamanho que era abençoada, era problemática.
Se você acompanhar lá no YouTube Acorda Bênção, essas abordagens, você vai ver que eu já ministrei sobre isso. Mas trago aqui. 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 1, Paulo dizendo, né, no versículo 7, que nada faltava à igreja em Corinto. Só esperava a manifestação do Senhor Jesus. Só esperava Jesus voltar. Porque em tudo foram enriquecidos, em toda a palavra e em todo o conhecimento, diz o versículo 5. Louvado seja Deus. Era uma igreja que não faltava nada. Mas do jeito que não faltava nada, também não lhe faltava problema. Falar nisso, aproveitar essa deixa para fazer uma observação teológica e hermenêutica. Por exemplo, Salmo de número 23. O que é que diz o Salmo de número 23? Se eu pedisse áudio, alguém mandava sem ler na Bíblia. Grava um áudio e manda para mim aí. O que é que diz o Salmo 23 sem ler na Bíblia? O versículo 1, antes que eu cite aqui. Eu só quero o versículo 1, sem ler na Bíblia. Manda para mim no WhatsApp aí. O que é que diz o Salmo 23? Quero ver se você sabe o que é que diz o Salmo 23. Sem ler na Bíblia. Grava o áudio agora e manda. Estou contando na minha mente de 1 até 5 para eu citar. Pronto. Quem não gravou agora não grava mais não. A oportunidade já passou. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quero fazer uma observação para quem comete esse erro nunca mais cometer. Inclusive pregadores. Que dizem assim, irmão, não vai faltar nada, inclusive luta, prova. Meu Deus, não faz isso, irmão. Porque quando o Senhor inspirou o salmista, não pensou nisso não. O em não faltar nada é nada de necessário, nada de bom, não é nada de ruim. Entende? Porque quando diz aqui o Senhor é meu pastor, nada me faltará, observe que o texto abaixo fala de deitar-se em pastos verdejantes, águas tranquilas, alma refrigerada, vereda da justiça, por amor do nome do Senhor. Livramento, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, um banquete perante os inimigos, e da bondade e da misericórdia seguindo todos os dias. Então não havia pensamento de nada de ruim. Aí tem pessoas que dizem, olha irmão, não vai faltar nada, viu? Mas também não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar perseguição, não vai faltar inimigo. Pelo amor de Deus, isso é beirar blasfêmia. Porque não era isso que estava nem na mente de Deus, não era isso que estava na mente do salmista, muito menos na mente de Deus, quando o inspirou a escrever isto. Entende? Então, se você cometer esse erro de citar esse salmo assim, de falar desse salmo assim, não faz mais isso não. Principalmente você, pregador. Você, obreiro. Pelo amor de Deus, não faz isso mais não, tá? Tem outra observação teológica de outro versículo, mas em outro momento eu falo. Em outro momento eu falo. Vamos voltar aqui. A 1 Coríntios 12. Pastor, eu estou querendo uma palavra de vitória, de bênção e tal. Eu já disse que quando eu recebo, eu entrego. Né? Quando eu recebo, eu entrego. Eu não tenho muita inspiração para ser usado assim. Glorifico a Deus quem tem. Mas eu lhe garanto que se você estiver ouvindo esta palavra e procurar na prática dar valor a esses princípios, meu irmão, minha irmã, em todo tempo, tu vai sentir, perceber a bênção de Deus na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei o que eu estou te dizendo, porque é isso que eu tenho vivenciado. Só não está melhor por causa de mim mesmo.
porque a palavra de Deus, ela traz para nós os benefícios e a qualidade de vida que precisamos quando nela meditamos de noite. De fato, disse o salmista, a nossa vida seria como como árvore plantada junto a ribeiros de água que dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizermos prosperará. Louvado seja Deus. No que depender de Deus, iremos sempre bem. No que depender de Deus, iremos sempre bem. Então vamos lá. É o Senhor se manifestando, é o Senhor operando. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então já percebemos aqui que o dom não é dado à pessoa para uso próprio dela, ao bel prazer dela. O dom não é manifestado debaixo do controle da pessoa. A manifestação é do Espírito, para o que for útil, e não para exibicionismo, né? E não para exibicionismo, e não para pirotecnia, para mostração, para dizer que é mais crente que os outros, para dizer que é mais cheio de Deus que os outros, não. Mas é para aquilo que eu acabei de citar, aquela relação que eu acabei de citar de Efésios capítulo 4, verso 12 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. E aí é dada, bem, aí veja só, outro detalhe. Aqui fala é dada a cada um, mas uma vez tendo o Espírito Santo, é possível que todos os dons se manifestem através de uma pessoa. É possível, porque os dons são do Espírito, não é nosso. Nós tendo nós o Espírito, haverá uma manifestação do Espírito para o que for útil para o bom andamento da igreja, para a qualidade de vida existencial de todos nós. Paulo, em outro momento, que a gente vai ver no decorrer dessa leitura sistemática de Coríntios, ele, na ocasião, dá uma prioridade ao dom da profecia, mas eu penso que se Paulo tivesse nos tempos de hoje escrevendo esta carta, ele daria prioridade ao discernimento dos espíritos, porque o que há de enganação é boia. O que há de enganação. Não é? Mas existe o Espírito Santo, que é Deus operando para gerar em nós qualidade de vida e nos abrir os olhos acerca dessas coisas. Acerca desse entendimento, dessa captação do engano, da demonização, como do manifesto divino original. Mas aí vamos por parte. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O que é isso, pastor? A palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria é um manifesto de Deus para o indivíduo que tem o Espírito Santo. Pode ser de mim para mim, em mim para mim, e pode ser de mim, em mim, porque o Espírito Santo está em mim, eu digo, me referindo a vocês todos, a nós igreja, não é? Para outro, para terceiros. Entende? É um manifesto onde há uma direção de Deus, em que você não dá a viagem perdida, em que você não enxuga gelo, em que você não enche pneu de trem, em que você não anda na esteira, ou fazendo aquela dança antiga do Michael Jackson, o Moonwalk, né, que é aquela ideia de dar um passo para frente e ir para trás. A palavra da sabedoria, ela é certeira, é uma direção de Deus
que a pessoa recebe, seja empiricamente, do Espírito Santo com o Espírito da pessoa, ou Deus usando alguém para lhe dizer, faça assim, faça assado, e quando você vai nessa direção, dá certo. Entende o que é o dom da palavra da sabedoria? É esse manifesto. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento, ela é um manifesto atemporal. É o passado, o presente e o futuro já trazido para o momento. O passado sem você ter lido, sem ninguém ter lhe dito. O oculto, sem ninguém ter lhe dito, sem ninguém ter lhe mostrado. Você já viveu a experiência, né? Já viveu a experiência, não sei, de alguém falar para você tudo que está se passando na sua vida, se você sequer conhecer esta pessoa. Isto não é uma adivinhação. Isto é o manifesto da palavra da ciência. Entende? É o oculto sendo revelado. Qual a vantagem disso? Saber que Deus está no controle. Saber que Deus não está tão longe. Está perto. Está perto. Manifestando, como eu já disse no começo dessa abordagem, cuidado e a evidência da sua atenção voltada para nós. Na palavra da ciência, existe até o manifesto do que é futuro. Deixa eu usar aqui uma expressão que talvez você ache ela diferente do nosso contexto, mas é isso. É a vidência. Lembre-se, para quem estuda a Bíblia, para quem não estuda, fique sabendo, que os profetas no Velho Testamento também eram chamados de videntes. Né? Porque a vidência não tem nada a ver com outro tipo de religiosidade. E não tem nada a ver com demônio. Às vezes as pessoas enganadas têm essa habilidade espiritual, tem esse afloramento espiritual. E aí a pessoa não é nem convertida ao Evangelho, mas ela tem uma sensibilidade que religiosamente lhe foi dado o título de premonição, da vidência, como já disse. Mas esse termo não é de outro segmento religioso, esse termo é bíblico. Não é? É porque agora a gente tem que medir as palavras, porque tudo é fobia religiosa, né? Tudo é ataque. Aí tem que medir as palavras. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade espiritual, e aí, por não saber, é dito para essas pessoas: você é médium. E aí, essas pessoas são encaminhadas para um circuito onde elas acabam sendo enganadas, e o inimigo se utiliza agora desta pessoa para canalizar suas mentiras, usando um canal que é de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Porque eu tenho que medir as palavras, mas ser bem claro, né? Bem explicativo. Porque esse manifesto é um dom de Deus. O que às vezes tem irmãos na igreja, no culto, na denominação, buscando, orando para ter. A pessoa já nasceu com aquilo. Lembra de Balaão? Balaão era assim, por isso que a Bíblia chama dos profetas no Velho Testamento de vidente. O problema de Balaão, aí eu agora vou usar o termo que eu estava usando, que a língua enrolou. Balaão, ele se tornou monoteísta. Ele se tornou monoteísta porque ele passou a usar o dom em função de dinheiro. Então a palavra da ciência é esse manifesto do Espírito Santo, em que o passado, o presente e o futuro vêm à tona para que haja uma direção de Deus. O que a gente chama de profecia, que vai aparecer aqui também na categoria dos dons verbais,
E aí é importante também dizer, não existe dom de revelação. Existe a categoria dos dons de revelação. O da palavra da ciência, o da palavra da sabedoria, e o outro que aparece aqui, o discernimento dos espíritos, está na categoria dos dons de revelação. Não existe um dom específico de revelação, existe uma categoria de dons. Os dons de poder, dons verbais e dons de revelação. Essa categoria que eu estou falando, palavra da sabedoria e da ciência, e vou falar do discernimento dos espíritos, aqui até já pontuei, é uma necessidade para os dias de hoje muito grande. Está na categoria dos dons de revelação. É Deus trazendo o que a gente não sabe intelectualmente à tona. É Deus colocando os pontos nos is, os pratos à mesa, as coisas em pratos limpos, entende? E é inclusive no manifesto simultâneo da palavra da sabedoria e da palavra da ciência que nós temos o que chamamos de profecia. A profecia, ela é de aspecto vaticínico, ou seja, anuncia o que vai acontecer, e é esse manifesto do oculto do momento também. Não é? O discernimento dos espíritos é exatamente aquilo que eu falei, de que se Paulo tivesse hoje escrevendo a carta de Coríntios para a igreja no Brasil, principalmente, ele diria: busque o dom de discernimento dos espíritos, porque tem muita gente enganando, é muita enganação. É muita enganação. E aí tem a operação de maravilhas. Meu Deus, como estamos precisando de manifestos assim. O que é manifestação de maravilhas? Deixa eu dar uma ideia para você. Lembra do cego que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e botou no rosto dele? Lembra disso? Segundo estudiosos, aquele deficiente visual, ele não tinha o globo ocular. Eu tenho uma audiência grande com pessoas que são deficientes visuais. Algumas eu conheço, outras não. E tem pessoas que não enxergam porque não tem o globo ocular. Jesus, segundo alguns estudiosos, criou o globo ocular daquele cidadão. Ele deu vista. Isso é ou não é? Aí você diz, isso é maravilhoso. É ou não? Isso é maravilhoso, aleluia. Outra maravilha. 5 pães e 2 peixinhos. Manda o povo sentar e sirvam a eles, disse Jesus. Acho que eles se olhar um para o outro assim, essa multidão todinha, como disseram antes, né? Senhor, é muita gente. Isso vai dar para quê? Jesus, me traz os 5 pães e os 2 peixinhos. Ora. Manda o povo sentar, vamos dar de comer a ele. Aí, digamos que isso aqui seja o 6º. Tem umas produções cinematográficas que são massa. Não é? Aí cada discípulo pega um 6º e sai com o 6º tapado. E quando abre, que a pessoa começa a botar a mão no pão, a outra bota a mão no pão, meu Deus, isso é muito pão agora. É muito pão agora. O outro coloca a mão no 6º. Eita, é muito peixe agora. Louvado seja Deus. É muito peixe agora. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. É muito peixe. Glória a Deus. Que maravilha. A multiplicação acontecendo. A multiplicação acontecendo ali. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é ou não é maravilhoso? É sim maravilhoso. Louvado seja Deus. O milagre acontecendo. Algo inexplicável acontecendo. Aleluia. Então,
A operação de maravilhas é isso. Precisamos desses acontecimentos para que a fé esteja em alta, para que haja credibilidade. Deixa eu dizer que Jesus não precisa de nenhum milagre inventado, porque tem pessoas que ficam inventando milagres para chamar a atenção. Não precisa. Aí é feio porque cai no descrédito a fé, não é? Cai no descrédito o soberano nome de Jesus, que não tem nada a ver com isso. Deixa eu dizer que Jesus é o mesmo e ele ainda opera milagres e maravilhas. Aí nós temos os dons de curar, né? Que está na categoria dos dons de poder, e o dom da fé. Temos a profecia, que eu já expliquei, o discernimento do Espírito, que eu já falei, a variedade de línguas. Variedade de línguas é porque podem ser línguas angelicais e pode ser línguas pátrias. Línguas pátrias são aquelas línguas, por exemplo, que foram faladas pelos discípulos por ocasião de Pentecostes, em que tinham viajantes de diversas nacionalidades em Jerusalém, por ocasião da festa, e os visitantes ouviram os discípulos falarem em suas próprias línguas da grandeza de Deus. Estava ali o americano falando inglês, estava ali o latino falando espanhol, né? Estava ali qual a língua do chinês? Né? Mandarim. É mandarim? Pronto, estava lá. Estava os irmãos da Suíça falando francês. Estava lá os brasileiros. Se bem que o Brasil nem existia na época, né? Mas digamos, falando português, e assim sucessivamente. E são línguas pátrias. E pode, pastor, pode. Porque é o manifesto de Deus, que foi ele quem criou as línguas, foi ele quem fez a confusão das línguas na Torre de Babel. Eu tenho um testemunho que teve um ouvinte, na época da minha primeira edição, aqui na Rádio Tamandaré, ele judeu, ele judeu, e ele depois ligou para mim no ar, ele disse isso no ar, estou dizendo isso aqui porque ele falou no ar. Pastor Amaro, Deus usou o Senhor para mim, na minha língua, na minha língua nacional, pátria, alguma coisa assim, referente à cultura dele. Aí eu disse, irmão, veja que o milagre aconteceu aonde? No ouvido dele. Porque eu não sei falar em hebraico, não sei falar em hebraico, mas o milagre aconteceu no ouvido dele. Entende? Pastor, e é possível isso? Meu irmão, estamos falando de um Deus que para ele nada é impossível. Estamos falando de uma dimensão sobrenatural. E o ideal de todos nós é vivermos nesta dimensão, na dimensão do sobrenatural. Para entender isso tem que se converter, tem que nascer de novo. Aleluia. Você que não é convertido, você não sabe o que está perdendo. Você que não é nascido de novo, você não sabe o que está perdendo. Você que ainda não é igreja, você não sabe o que está perdendo. Aleluia. Aleluia. A variedade de línguas é essa situação mesmo. E quando Paulo vai tratar aqui de que quem fala em línguas fala em mistério com Deus, por isso que ninguém o entende, porque mistério fala com Deus e edifica o seu espírito, é porque já são línguas que fogem a essa compreensão. Não, já não são línguas pátrias, é mistério. E por ser mistério, aí ninguém explica. Mistério é aquilo que não se explica. O que se explica não é mistério, irmão. Às vezes o que nos falta é preguiça de ficar raciocinando, de pensar, de procurar entender. Já tem muitos mistérios de Deus que foram desvendados.
que já foram revelados e estão sendo em sua palavra. Não é? E aí tem a interpretação das línguas, porque aí pode a pessoa que fala em língua interpretar ou quem escuta interpretar. Porque isso é Deus operando para a qualidade de vida da igreja, o bom andamento da igreja. Qual a função disso, pastor? A mostração, como disse um colega meu, tá brincando de índio na igreja? Não. É para edificação, é para entender que existe uma dimensão sobrenatural na terra e que nós estamos enquadrados, envolvidos nesta dimensão. Ser crente é ser desta dimensão. Humanamente falando, nós não somos melhores que ninguém, mas estamos em dimensões diferentes, entende? Eu não sou melhor que você em nada, mas estamos em dimensões diferentes. Você não é convertido, não somos melhor que você em nada, mas estamos em dimensão diferente. Estamos na dimensão do céu, estamos na dimensão de Deus. Se converta e entre para esta dimensão. Nasça de novo e entre para esta dimensão. E você, meu irmão, minha irmã, se deixe se envolver por esta dimensão. Busque a Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, se envolva mais na obra, se espiritualize. Você vai alcançar na prática isso que nós estamos falando. Aleluia. Aleluia. Então já falei dos dons, né? Porque já tem uns que estão inseridos também, claro, aqui no outro. Observe, para terminar o verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Já disse, não somos nós quem... Eu estou usando a palavra monopolizamos, mas eu queria falar outra palavra que não me vem agora na mente, ou vem e não sai. Não somos nós quem... Uma coisa que você controla, que você domina. Ao nosso bel prazer. Não somos nós quem temos esse... Patente. Não, esse domínio. Não somos nós quem temos esse domínio. Claro que essas manifestações, elas não são inconscientes. Porque aí, se houver inconsciência nisso aqui, aí já não é Espírito de Deus. Isso aqui somos nós sem alteração do nosso estado de consciência. Entende? Porque se houver uma alteração da consciência, aí já não é o Espírito Santo. É qualquer outro espírito, menos o Santo. Eu sou fascinado por essas manifestações. A igreja, nós, irmãos, precisamos voltar a desejar isso. Amém? Esta é a primeira parte da abordagem de 1 de Coríntios 12. Esta voz que vocês têm ouvido ao vosso ouvido, dessa anatomia, é a voz do pastor Amaro Correia. Mas, se esta palavra, essa abordagem, mexeu com você, lhe impactou, lhe edificou, lhe exortou, lhe consolou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração.